Quem foi Jonas na Bíblia? Esse nome é muito conhecido e a Bíblia conta a sua história. A história de Jonas envolve uma missão de profecia, sua fuga de Deus, um encontro com um grande peixe e a sua eventual obediência ao chamado divino. Então não sai desse vídeo. Olá pessoal, meu nome é Alan Mello, eu estou aqui para gravar mais um vídeo de estudo bíblico para vocês e dessa vez vamos falar sobre a história de Jonas da Bíblia. Quem foi Jonas, aonde ele profetizou, qual foi o peixe que o engoliu e muito mais coisas serão comentadas aqui nesse vídeo. Então eu já peço que se você gostar desse vídeo, deixe o seu gostei, se não for inscrito, se inscreve no canal para você ser notificado sempre que postarmos novos vídeos aqui, tá bom? Bora pro vídeo então. Quem foi Jonas? Jonas foi um profeta e o seu nome significa pomba, filho de Amitai, nascido na cidade de Gat-Efé, uma pequena aldeia na região de Zebulon, mais ou menos a 3 quilômetros a nordeste de Nazaré. E ele desenvolveu seu ministério durante o reinado de Jeroboão II. Segundo o livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer. Lembrando também que Jonas faz parte da classificação dos 12 profetas menores. Mesmo que exista a classificação dos 12 profetas maiores, os chamados profetas menores não são chamados assim porque são menos importantes, mas porque escreveram volumes de livros menores. Contexto e chamado de Jonas. O período histórico em que Jonas viveu está relacionado ao reino de Israel, especificamente durante o reinado de Jeroboão II. Nesse tempo, o reino de Israel estava dividido em dois: Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. Jeroboão II reinou por volta do século 8 a.C. E durante esse tempo, o Reino de Israel estava vivendo um período de relativa prosperidade. E apesar da estabilidade política e econômica, o povo de Israel continuava se aprofundando no pecado e na idolatria. A nação de Israel estava se afastando do Senhor e se aprofundando em um caminho de imoralidade. E é nesse contexto histórico que Deus chama o profeta Jonas para levar uma mensagem de juízo, de arrependimento para a grande cidade de Nínive, a capital do Império Assírio, para que eles se arrependessem de suas maldades e se convertessem ao Senhor, para serem poupados da destruição. É importante lembrar de que essa história aconteceu num período em que o reino de Israel, o reino do norte, ainda existia, antes da deportação de Israel para a Síria. A deportação aconteceu anos depois. A fuga de Jonas. Quando Jonas recebeu o chamado do Senhor para ir levar uma mensagem de juízo à grande cidade de Nínive, a capital do império da Assíria, Jonas temeu levar essa mensagem para aquela nação. E, ao invés de obedecer ao chamado divino, ele vai pegar um outro rumo e ele vai para Tarsis e não para Nínive. É até compreensível porque Jonas temeu ir para Nínive, porque os ninivitas eram conhecidos por causa da sua maldade, por causa das suas atrocidades. Mas Deus escolheu Jonas justamente porque ele conhecia Jonas e que Jonas seria alguém capaz de levar essa mensagem. Porque o lugar aonde Jonas nasceu é conhecido desde os tempos antigos pela sua população de diversas culturas, diversas nações diferentes. E por isso, o profeta Jonas era familiarizado com a cultura dos ninivitas e com a cultura das outras nações estrangeiras ali daquela região. Então, se tinha alguém capaz, preparado para levar uma mensagem àquele povo, era Jonas, que conhecia muito bem o pensamento daquela nação. Mas, mesmo tendo essa capacidade,
Jonas decidiu desobedecer à ordem de Deus. E ele vai pegar um barco, entrar em um barco e pegar rumo a Tarsis, em desobediência ao chamado divino. E é nessa desobediência que vai se levantar uma grande tempestade durante essa viagem, a qual todos que estavam ali naquele barco temeram por suas vidas, começaram a clamar aos seus deuses, a jogarem suas fazendas para fora do barco, para que aliviasse o peso e eles não afundassem e eles não fossem naufragados ali. Até que um momento o chefe, o capitão do navio, ele vai descer até o porão do navio e Jonas estava ali dormindo. O chefe, o capitão do navio, acorda Jonas e pede para que ele clamasse ao Deus dele, para que porventura o Senhor, o Deus de Jonas, livrasse o barco da destruição e do naufrágio. Jonas então vai se apresentar e vai dizer aos marinheiros quem ele era e que fugia da presença de Deus. Jonas então vai propor para aqueles homens que o lançassem ao mar a fim de que a tempestade se acalmasse. Os homens, temendo, tentavam remar cada vez mais para a terra, mas era impossível de chegar à terra. As tentativas foram em vão, até que eles clamaram pela misericórdia do Senhor e lançaram Jonas ao mar. E quando Jonas é lançado ao mar, é aí que a história fica interessante, porque a Bíblia vai dizer que Deus vai se deparar com um grande peixe e vai mandar esse grande peixe ao encontro de Jonas. E o interessante é que o peixe vai ao encontro de Jonas não para o matar, mas para o salvar. Esse grande peixe foi enviado por Deus para salvar a Jonas. E é aqui que entra uma questão muito debatida, muito pensada, que é qual seria o peixe que engoliu Jonas. É interessante notarmos aqui de que a Bíblia ela tem toda a autoridade e que a Bíblia ela é verdadeira e nós devemos ensinar e pregar o que a Bíblia diz. E a Bíblia não fala qual foi o nome do peixe que engoliu Jonas. Porém, nós podemos pensar com o conhecimento que nós temos sobre o mar hoje, quais peixes que teriam a capacidade de engolir um ser humano. Podemos listar aqui alguns nomes de possíveis peixes que poderia ter engolido Jonas. Então, vamos para essa lista. Em primeiro lugar, baleia cachalote. Essa baleia é extremamente grande e também a sua garganta muito espaçosa e poderia muito bem engolir um ser humano. Lembrando que isso é algo raríssimo de acontecer, um peixe atacar ou engolir um ser humano. Segundo peixe, a baleia jubarte. Assim como a cachalote, a baleia jubarte também é extremamente grande. A baleia jubarte, juntamente com a cachalote e a baleia bicuda, são nomes mencionados aqui em referência a esse versículo como possíveis peixes que poderia ter engolido Jonas, devido ao seu grande tamanho e às suas gargantas espaçosas. Terceiro lugar, tubarão-baleia. Outra teoria é que Jonas poderia ter sido engolido por um tubarão-baleia. Só que, apesar do seu grande tamanho, a espécie de tubarão-baleia é uma espécie filtradora, então se alimenta de peixes pequenos e até plâncton. Em quarto lugar, peixe-serra. Alguns acreditam que o peixe mencionado na história de Jonas é um peixe-serra, devido também ao seu grande tamanho, a sua grande boca e seus dentes afiados. Só que esses peixes eles são mais propensos a morder as suas presas do que a engoli-las. Então, teria uma baixa possibilidade de ser esse o peixe que engoliu Jonas. E então, qual será o peixe que realmente engoliu Jonas? Qual será que foi a sensação? Nos fala aqui nos comentários, na sua opinião, se você acredita que um desses peixes listados aqui engoliu Jonas, ou na sua opinião, qual peixe poderia ter engolido Jonas? Você conhece algum peixe que pode engolir um ser humano vivo? Nos fala aqui nos comentários. A mensagem entregue. Depois de 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe,
Jonas clamou pela misericórdia de Deus. Deus conversou com o peixe, ordenou ao peixe que o vomitasse na praia. E então o Senhor enviou Jonas para pregar para a grande cidade de Nínive. Jonas iniciou a sua pregação, a sua mensagem, por caminho de um dia e pregou aos numerosos aproximadamente 120 mil habitantes da grande cidade de Nínive. Só que Jonas ele ficou aborrecido devido à situação que ele passou e o que ele queria era ver o juízo de Deus cair sobre aquelas cidades. Então, depois que Jonas terminou de pregar, ele saiu da cidade, montou uma tenda e ficou observando para ver o que aconteceria com a cidade. Só que, em contrapartida, o povo ouviu a mensagem e se arrependeu dos seus pecados, dos seus caminhos, e também clamou pela misericórdia de Deus usando panos de sacos e jejuando. Jonas, então, ele vai cair em um sono profundo. E o Senhor fez crescer uma aboboreira e fez sombra sobre a cabeça de Jonas. Jonas, ele fica extremamente feliz por aquela aboboreira e comemora. Mas o Senhor vai enviar um bicho, vai ferir aquela planta e vai morrer. Nascendo o sol, então, o sol vai ferir a cabeça de Jonas e Jonas vai desmaiar. Naquele momento, Jonas, a Bíblia vai dizer que Jonas quis, ele desejou morrer ali. Então o Senhor ele fala com Jonas: Jonas, olha só como você está se sentindo por causa de uma aboboreira, uma planta que você não fez crescer, que você não trabalhou para ela crescer. Imagine se eu, Jonas, não teria piedade da grande cidade de Nínive com seus mais de 120 mil habitantes. Neste momento, Deus mostra o tamanho da sua misericórdia, porque Deus poupou temporariamente aquele povo da destruição. Temporariamente por quê? Porque aquele povo não permaneceu arrependido, não permaneceu nos caminhos do Senhor, mas voltaram às suas antigas práticas e foram submetidos pela Babilônia em 612, aonde ocorreu a queda da grande cidade de Nínive. Então, o que você achou dessa história? Jonas foi um profeta que, depois da desobediência, decidiu obedecer e fez o que lhe foi entregue para fazer. Realizou a missão que o Senhor confiou a ele e é o que nós devemos fazer também nos nossos dias. Cumprir a missão sem desobediência, sabendo que a desobediência vai ter uma reação e até punição. Chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal para estar por dentro dos nossos vídeos, dos conteúdos que estão sendo preparados para você. Um grande abraço, até o próximo vídeo.